Apressadinhas, histórias curtas para quem tem pressa de viver bem. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Apressa-te Viver Bem. Eu sou Thaís Coelho, a cabeça pensante e apressada por trás desse projeto, que tem como objetivo acelerar o nosso passo na construção de uma vida cada vez mais valiosa. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu preciso te contar que esse é o segundo episódio de uma nova categoria aqui do Apressa-te. Na seção de apressadinhas, eu conto histórias que os ouvintes me mandam lá no Instagram. A ideia desse projeto é a seguinte: eu pensei que se o meu objetivo é apressar o passo, tanto o meu quanto daqueles que me ouvem, para nós termos uma vida mais valiosa, nada melhor do que pegarmos atalho com quem já passou por muitos caminhos e que vive bem. Essas pessoas nos apontam, de alguma maneira, uma direção com as suas vidas. E no episódio de hoje, uma família vai nos apontar uma direção. E se você tem uma história inspiradora e que possa mostrar caminhos para viver bem para outras pessoas, saiba que ela pode ser eternizada em um episódio aqui do podcast. Para isso, você precisa me enviar uma DM lá no Instagram, @tctaiscoelho, contando a sua experiência. E por falar em experiência, bem que dizem que elas não são individuais. Quem se lembra que no último episódio do Apressa-te eu comentei sobre o medo que eu tenho de ficar grávida na adolescência, embora eu seja uma adulta de 27 anos. Várias meninas na casa dos 20, 30 e poucos anos me disseram que partilham desse mesmo sentimento, esse medo irracional de ficar grávida na adolescência sem você ser mais uma adolescente. O fato é que colocar uma vida no mundo envolve muitas responsabilidades que às vezes a gente não está pronto para assumir. E, sobretudo, envolve expectativas sobre como vai ser a experiência daquela pessoa que nós vamos colocar no mundo. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a história de um pequeno ser humaninho, que com pouca idade já mudou completamente a vida de uma família aqui do interior do Paraná. Um menino que ensina que o amor pode ser sentido em tudo e muito além das próprias palavras. Quando os genitores saem de casa para o primeiro encontro com um filho, eles levam junto duas malas. Uma mala de maternidade e outra de expectativas. Entre roupinhas, fraldas, jorra um amor imenso, intenso, que deseja que aquele ser humano que vai chegar no mundo seja perfeito, conforme seus pais sonhavam. Então, um casal um dia sai de casa sendo dois e retorna para casa acompanhado. Nos braços, eles levam o maior projeto das suas vidas. Nada nunca mais vai ser como antes e nunca mais eles voltam a ser dois. E o que será que vem depois disso? Bom, nesse episódio, a família do Noah conta um pouco disso para nós. Quem me mandou essa história foi uma ouvinte muito fiel da Presset e, sendo muito honesta, ficando só aqui entre nós, uma das ouvintes mais especiais. Alguém por quem eu nutro uma amizade e um profundo amor, tanto por ela quanto pela sua família. E eu fico imaginando como foi para essa família chegar a notícia de que o Noah vinha aí. Conhecendo eles, eu imagino que fizeram uma grande festa e aguardaram com muita expectativa a sua chegada. E toda a família, quando se vê diante da certeza de que um filho vem aí, um neto que seja, começam os preparativos e com eles vêm acompanhadas muitas dúvidas. Qual vai ser o nome do bebê? O sexo? Será que a gente deve fazer chá revelação ou chá de bebê? Ou os dois? Tiro férias quando o bebê chegar, abro meu próprio negócio, peço demissão do meu emprego, compro uma casa, talvez troco de carro, ou escolho comprar um bom berço. Será que é possível fazer tudo isso junto? Bom, 1 milhão de dúvidas invade a mente dos pais quando o bebê está a caminho. E entre inseguranças e expectativas, há, no entanto, uma certeza que é inabalável. O desejo profundo de que aquela nova vida venha com saúde e, se possível, livre de qualquer problema. O nosso amor passa às vezes a impressão de que pode blindar as coisas mais difíceis na vida da pessoa amada. Mas nem mesmo o maior amor do mundo, que eu acredito que é o sentimento que somente um pai e uma mãe são capazes de experimentar, esse amor não é capaz de impedir que o nosso destino nos encontre. As experiências ruins estão reservadas para todos nós,
independente do quanto nós fomos amados pelos nossos pais. E então, se o amor não traz uma proteção, por que amar? Eis aí a radicalidade da experiência humana. O amor é um sentimento que é desacompanhado do egoísmo. Também desacompanha a certeza da reciprocidade. Ele é um salto no desconhecido onde não existem garantias contra a dor, o ciúme ou o medo. Amar é arriscar perder tudo. É aceitar que, por maior que seja o seu sentimento, ele não torna ninguém imune a nenhum desafio que a vida impõe. Ainda assim, existe no amor algo que desafia a finitude da vida. Um coração que verdadeiramente amou carrega em si uma promessa silenciosa de eternidade. Mesmo quando a presença se desfaz, a memória permanece, pulsando dentro daquele coração que aprendeu a amar aquele alguém que já não está mais aqui. Então, amar é de alguma maneira também tornar-se infinito dentro de alguém. E o amor dos meus pais por mim nunca foi uma dúvida, e eu sempre reconheci como um sentimento muito profundo. Acontece que, por maior que seja esse amor, ele nunca me privou de situações muito difíceis, que me fizeram muitas vezes me sentir incapaz, irrelevante, não me fez impedir de errar, de cair, de me machucar. Mas ainda assim, o amor dos meus pais sempre representou e representa um lugar seguro dentro de um mundo com muitas incertezas. No segundo episódio do Apressa-te, eu falo dessa relação parental como uma espécie de ninho, onde eu acredito que nós temos a liberdade do voo e a segurança do pouso quando nós retornamos. E ter um filho é ser essa representação de um espaço de segurança no mundo dele. Ao mesmo tempo, é também um desafio, que exige você aprender a lidar com expectativas a todo momento. E muitos de nós, e eu vou me incluir nesse rebanho aí de pessoas, passam a vida inteira idealizando como que vai ser o seu filho, como vão ser os seus traços, o seu comportamento, suas diferenças, suas preferências. Mas a idealização não nos poupa daquilo que é real. Pelo contrário, ela atropela as nossas expectativas. E a família do Noah viveu com muita intensidade esse atropelamento de expectativas sobre a vida quando ele recebeu um diagnóstico. O Noah sempre foi uma criança muito amorosa, que gosta de abraçar, de demonstrar afeto, mas ele nunca fez isso usando palavras. Depois de um tempo, conforme o Noah foi crescendo, os pais e a família começaram a notar alguns sinais que chamavam sua atenção. O Noah não respondia quando chamavam ele pelo nome, ele não virava sua cabecinha quando alguém falava com ele. Ele tinha alguns problemas para dormir, apresentava muita seletividade alimentar. Ele só comia arroz, feijão e feito exclusivamente por uma das suas avós, mamava na mamadeira e a sua alimentação era baseada muito também em comidas crocantes, como bolacha, chips. E dentre todas as características, o silêncio era algo constante no comportamento dele. Sem compreender muito bem o que tudo isso significava e com muito medo diante de inúmeras possibilidades que isso poderia representar, os pais do Noah buscaram ajuda. Levaram ele num neuropediatra que, depois de um tempo, trouxe um diagnóstico com um nome muito complicado que a gente ouve falar por aí, mas que nem sabe direito explicar o que é. Transtorno de espectro autista, avaliado como nível 1 de suporte. O que fazer com um nome tão complicado como esse? Em um dia, um casal volta para casa com um filho nos braços e diante deles existe um futuro próspero que eles aguardam tão ansiosos para viver. E em outro momento, eles retornam para casa com o maior projeto de vida nos braços e com um diagnóstico inesperado que dá muito, muito medo. O TEA, transtorno do espectro autista, é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico. O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista por conta da diversidade de sintomas e níveis que cada pessoa apresenta. Então, cada indivíduo com autismo tem o seu próprio conjunto de manifestações, o que torna ele único dentro desse espectro.
Por isso que leva esse nome espectro, porque cada um pode ser enquadrado de alguma maneira. E os níveis do autismo são classificados com base em nível de suporte necessário. Então, do quanto de ajuda aquela pessoa com autismo precisa. Então, existe o nível 1, que é de um autismo mais leve, nível 2, que é de um autismo moderado, e nível 3, de um autismo considerado mais severo. Eu não quero me ater às definições, porque eu não sou uma especialista no assunto, embora eu tenha pesquisado bastante para falar para vocês, mas eu considero importante mencionar algumas características que podem funcionar como alertas, que podem indicar que alguma pessoa tenha o TEA. Algumas dessas características são: apresentar atraso na fala, não fazer contato visual, não responder quando é chamado, demonstrar desinteresse com pessoas e objetos ao redor, ter dificuldades em participar de atividades e brincadeiras em grupo, preferindo sempre fazer tarefas sozinhos, não conseguir interpretar gestos e expressões faciais, ter dificuldade para combinar palavras em frases ou repetir a mesma frase ou palavra com frequência, apresentar falta de filtro social com uma sinceridade excessiva, sentir incômodo diante de ambientes e situações sociais, ter seletividade em relação ao cheiro, sabor e textura dos alimentos, poder apresentar movimentos repetitivos e incomum, como balançar o corpo para frente e para trás, bater as mãos, coçar alguma parte do corpo, mostrar interesse excessivo por alguns assuntos considerados incomuns, dentre outros que podem também ser considerados sinais. Mas atualmente, um dos maiores desafios enfrentados é o diagnóstico do TEA. Em crianças, é possível ter o diagnóstico com uma observação clínica. Então, vai ser possível observar o comportamento da criança, o desenvolvimento dela e também fazer entrevista com os pais, cuidadores, professores daquela criança para identificar se ela pode ser ou não enquadrada dentro do TEA. De modo geral, as pesquisas que eu fiz mostram que não existe um marcador biológico específico que mostra um exame que descubra que aquela pessoa tenha autismo. Os profissionais que podem ser considerados os ideais para procurar alguma análise para entender se alguém tem ou não autismo são neurologistas e psiquiatras. E o tratamento do TEA não tem uma receita específica. Ele vai muito de acordo com a necessidade de cada indivíduo e como ele se enquadra dentro do espectro. E algo tão importante quanto o tratamento é o olhar amoroso da família, que não somente para a criança atípica, mas também para os pais que se descobrem genitores atípicos. E tão importante quanto o tratamento de TEA é o olhar amoroso da família e das pessoas próximas, não somente para a criança atípica, mas também para os pais que se descobrem genitores atípicos. Fazendo pesquisa sobre o assunto, eu cheguei a um estudo intitulado Autismo: Impacto do Diagnóstico nos Pais. O link está na descrição aqui do episódio para quem quiser ler um pouco mais. Eu gostei muito desse artigo porque ele trouxe relatos pessoais de alguns pais que, diante da árdua jornada de compreender o diagnóstico do filho, se depararam com situações muito difíceis. Uma mãe que buscava compreender o que acontecia com o seu filho relatou o seguinte: Fui a uma pediatra porque percebi que o comportamento dele era diferente. E ela me disse que ele foi mal criado. Outra médica disse que eu estava encontrando defeitos no meu filho, que não havia nada de errado com ele. Esse tipo de relato evidencia como a rede que deveria oferecer amparo muitas vezes atua na contramão da sua própria missão profissional. Profissionais da saúde têm o dever de acolher, orientar e garantir um atendimento humanizado para aquela família e aquela pessoa que está passando por um possível diagnóstico de TEA. Mas, infelizmente, nem sempre cumprem com esse papel. Outra mãe, nesse mesmo estudo, relata que quando ela recebeu o diagnóstico, a sua experiência foi a seguinte: Quando me deram a informação confirmando o diagnóstico, eu não conseguia respirar. Eu só chorava. Não conseguia ver o horizonte. Eu só imaginava que ele não conseguiria fazer nada. Era como se ele tivesse morrido. E em um outro artigo que eu também vou deixar na descrição, é abordado justamente esse sentimento de morte. Quando um médico faz um diagnóstico, especialmente em relação a uma criança, os seus pais, que são os seus maiores protetores e responsáveis, são lançados a enfrentar um furacão sem qualquer tipo de proteção. Para muitos, é como realmente atravessar um luto.
O luto da expectativa de um futuro que foi idealizado, da ilusão de que temos controle sobre as nossas vidas. Em um instante, eles imaginavam uma vida para os seus filhos e ela se transforma, e eles precisam encontrar força para acolher uma nova realidade. E é preciso fazer tudo isso como quem troca pneu com um carro em movimento. É algo muito desafiador. E esse estudo demonstra que existem alguns estágios que esses pais que recebem esse diagnóstico passam. O estágio inicial do luto é como se fosse um choque, acompanhado por um choro, que é manifestado por sentimentos de desamparo e um desejo de fugir daquela situação. O segundo estágio, existe uma negação de tudo aquilo que está acontecendo. No terceiro estágio, existe uma tristeza e uma ansiedade que pode ser manifestada por um choro e uma raiva muito forte. No quarto estágio, existe o início de um equilíbrio, onde os pais começam a entender e aceitar a condição do seu filho. E por último, existe o estágio da reorganização, que se dá diante da reintegração daquela criança e o reconhecimento daquele familiar diante do seu filho. Simplesmente, a vida que se imaginou para o seu filho pode não ser mais possível nos mesmos moldes que se imaginava. É preciso reaprender a condição daquele filho. É preciso reaprender como ser pai daquele filho que um dia foi idealizado e que já não existe mais. E diante de tantas dúvidas, tudo que a família quer nesses momentos dolorosos é ter respostas para coisas que vai ser impossível talvez chegar a uma conclusão. As famílias se questionam por que isso acontece com a gente, nós fizemos algo de errado, eu poderia ter evitado que isso acontecesse com o meu filho? E o mais desafiador para um genitor que lida com TEA é como aprender a lidar com esse filho que nasce de um diagnóstico. Se as dúvidas precisam de respostas e que diante do silêncio do filho não haverão respostas. E é por esse e tantos outros motivos que acolher pais atípicos não é apenas um gesto de empatia, mas também de necessidade. Receber um diagnóstico é transformador, é um desafio muito grande para toda uma família e que é necessário uma rede de apoio para que essa jornada seja possível para aqueles genitores. Além disso tudo, é imprescindível incluir a criança dentro das suas possibilidades no convívio social, criando espaços de pertencimento, oferecendo suporte adequado, respeitando o tempo que ela tem e as suas singularidades, para que ela possa ter a possibilidade de construir sua própria trajetória, com dignidade e até mesmo autonomia. O diagnóstico do autismo não é uma sentença, mas um ponto de partida para compreender e apoiar aquela criança da melhor forma possível. E com o acompanhamento adequado e com intervenções terapêuticas e uma rede de apoio bem estruturada, é possível proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa criança. O segredo está principalmente no respeito ao tempo daquele indivíduo e com a estimulação adequada e aos incentivos das habilidades que são únicas para ele também. E o Noah é um grande exemplo da importância desse cuidado com a criança que tem TEA. Ele é observado de perto pela sua família e faz tratamentos específicos de acordo com a sua realidade. Então, ele faz tratamento com medicação, os que são necessários, faz terapia ocupacional, vai à escolinha e também faz fono. E a própria vida do Noah é para nós um grande exemplo de como o autismo não é uma sentença. Há algumas semanas, quando eu recebi a história do Noah, eles me relataram algo muito marcante que aconteceu com essa família. A situação que aconteceu foi a seguinte: os pais do Noah e sua avó estavam almoçando todos juntos. E como o Noah tem seletividade alimentar, nem sempre ele se senta à mesa e geralmente ele almoça antes dos adultos. Nesse dia, de forma especial, enquanto a família almoçava, o Noah brincava em um outro espaço da casa e ficava observando o micro-ondas que tinha por ali. E foi então que, no meio da sua brincadeira e dentro do seu mundo, depois de mais de 4 anos de espera, o silêncio do Noah foi quebrado. Ali ao lado, enquanto a família almoçava, eles escutaram o que parecia impossível.
Enquanto observava os botões do micro-ondas, o Noah começou a contar. 1, 2, 3 e assim até o número 10. E a avó do Noah, que me enviou essa mensagem, narra esse momento da seguinte maneira. Imagina a nossa felicidade, após 4 anos e meio, ouvir a contagem, com sentido, na ordem correta. Nós saímos correndo e fizemos uma festa com ele. Pulamos, gritamos, foi um momento de muita emoção. Algo tão simples, mas que nos encheu de esperança de que o Noah vai falar sim, que é no tempo de Deus e não no nosso. E se você nunca escutou o som que o amor tem, eu vou deixar que o Noah mostre pra você como é que ele é. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse áudio a família do Noah gravou, mostrando como ele fez a contagem certinha, utilizando micro-ondas, algo que talvez para nós é totalmente impensável de ser utilizado, mas que para o Noah fez muito sentido. E essa comemoração no final, ainda que curtinha, porque o vídeo acabou sendo cortado, mostra o som que o amor pode fazer, muito além das palavras. O sorriso, a alegria e tantas outras formas que nós temos de expressar todo o nosso afeto e que o Noah e a sua família ensinam para nós. Embora o Noah ainda não fale de tudo, as palavras que ele verbaliza mostram como o essencial do amor que ele recebe, ele já é capaz de traduzir. Das palavras que ele verbaliza, o que me chama a atenção é que ali estão as principais pessoas do seu mundo. Ali está demonstrado o seu amor. As palavras que ele diz são mamã, que quer dizer mamãe, papai, ele já consegue dizer com todas as letras, bobó, que são as vovós que ele tem. E ele também já consegue falar titia. E o amor, diante disso tudo que a gente pode ver na vida do Noah, ele pode ser compreendido muito além das palavras, podendo se manifestar nos gestos, nos olhares, no carinho e no silêncio que une o Noah à sua família. O diagnóstico dele não é uma sentença, e é para nós, inclusive, um convite à compreensão, à adaptação e, sobretudo, à inclusão. O propósito que serve esse podcast, que é viver bem, não é um direito para poucos, é um direito de todos e cabe a cada um de nós fazer da nossa própria vida um espaço de garantia para que esse direito seja respeitado. E olha como é lindo. O amor tem o poder de ressignificar tudo, desde os pequenos objetos do nosso dia a dia até a forma como nós enxergamos o mundo. Um simples micro-ondas pode revelar o potencial que estava dentro dessa criança que talvez a gente nem imaginava que ele já era capaz de externalizar. Assim também, uma criança pode nos mostrar, com a sua vida, toda a imensidão que o amor pode ter, muito além de qualquer palavra.